Olá, sou o professor Fernando, estou na direção do Departamento de Ensino Fundamental aqui na SMED. Sejam todos bem-vindos à nossa formação digital assíncrona para consulta pública de diretores em 2025. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os departamentos que nós temos aqui na SMED, tá? Então, na SMED nós temos vários departamentos com demandas distintas que visam dar suporte a todas as unidades de ensino. Aqui vocês vão encontrar o Departamento de Educação Infantil, Departamento de Ensino Fundamental, do qual nós falaremos, Departamento de Educação Especial, o Departamento de Estrutura e Funcionamento, Núcleo de Proteção à Infância, Infraestrutura, Documentação Escolar, o NAF, que é o Núcleo Administrativo Financeiro, a Central de Cadastramento, Central de Vagas, e o CTA, a Chefia Técnico-Administrativa. Os departamentos possuem organizações próprias, tá? Cada um tem o seu diretor e os seus coordenadores de área. Os diretores de escola acabam tendo muito contato com documentação escolar, infraestrutura, educação especial e tecnologia, porque são departamentos que impactam muito na rotina do dia a dia da unidade e necessitam de uma resolução bem rápida dos seus problemas e das demandas. Então, qualquer problema relacionado a esses departamentos, vocês vão acabar procurando rapidinho a SMED para tentar solucionar esse problema o mais rápido possível. O Departamento de Ensino Fundamental é responsável pelas formações que nós fazemos mensalmente para os nossos professores do primeiro ao quinto ano. Então, assim, vocês vão encontrar todas as formações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação no portal Ensina-me. É lá que são feitas as inscrições, sinalizadas as frequências, né, as presenças nas formações, para que no final do ano todos os participantes possam receber sua certificação. Então, qualquer dúvida que tenham relacionadas à inscrição, registro de presença, sempre podem procurar o Departamento de Ensino Fundamental, que vai ter alguém que vai dar uma assessoria para vocês, né, no ramal 7406. Todos os nossos núcleos e setores realizam as formações mensais, tá? Então vocês vão ter o núcleo de alfabetização, vai ter a formação, escola em tempo integral, EJA, ERER, suporte pedagógico, escolas do campo. Então todas essas formações são realizadas pelos nossos coordenadores e as demandas, as dúvidas são sanadas sempre com o nosso coordenador de área. Então você ligando no departamento, você pode tirar essa dúvida pelo telefone mesmo, ou marcar para agendar na escola, ou vir aqui ao departamento para conversar sobre qualquer problema que tenha com a formação, tá? Como eu já estava citando, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura do nosso departamento no ensino fundamental. No ensino fundamental, nós temos um núcleo de alfabetização do primeiro e segundo ano, que tem uma coordenação e vários professores que transitam junto, auxiliando nas formações específicas, tá? Temos um núcleo de consolidação, que atua com os terceiros, quartos e quintos anos. Também tem um grupo que auxilia e planeja todas as formações, né? Temos as escolas em tempo integral, com a nossa coordenadora, que visita todas as escolas, está vendo as demandas e preparando formações também. EJA, Educação para Jovens e Adultos, da mesma forma. O ERER, também temos a coordenação, ensino religioso, educação do campo e atendimento aos imigrantes, que a gente recebe as famílias imigrantes e tem uma pessoa que traduz, conversa com eles sobre os problemas, dificuldades, orienta sobre conseguir documentação, matrícula, né, e atendimento no CRAS e demais suporte que precisem sobre esse público, tá? Atendimento domiciliar. Toda criança, todo estudante com mais de 30 dias de atestado vai receber esse atendimento em casa. Então a unidade passa para nós um planejamento de estudos que tem que ser feito na casa dessa criança, desse estudante, e a nossa professora vai até a casa, até o domicílio e atende ele conforme a demanda da escola, aplicando até a avaliação se for necessário, tá? Cada setor do nosso departamento de ensino fundamental tem esse coordenador técnico, e ele que vai responder junto à direção da escola, seus pedagogos, para sanar as demandas do dia a dia. Então, perguntas sobre formações, agendamentos, visitas em loco, reuniões na própria SMED, por telefone. Cada coordenador de área atende a direção da escola e a equipe pedagógica para auxiliar nas demandas do dia a dia, né? Então, agora eu vou passar para vocês, aqui vocês já estão vendo, na verdade, no nosso cronograma, né, de estrutura do departamento, tá? Então, qualquer dúvida é sempre pelo ramal 7406.
Além desses, né, setores que eu já citei agora há pouco, nós também atendemos oficinas de arte, clube de ciências, fazemos mediação em loco e auxiliamos em algumas resoluções de conflitos, né, entre servidores, sanamos dúvidas referentes a cada setor que eu citei anteriormente. Então, assim, o clube de ciências, oficina de arte, não são todas as unidades que tem. A nossa ideia é ampliar e fornecer esse tipo de atendimento em mais escolas, né? Mas potencialmente nas escolas em tempo integral é que vai ter esse atendimento, tá? Além das escolas que têm um espaço físico próprio para receber essa oficina ou esse clube de ciências, tá? A partir de agora, vamos começar a falar sobre um pouquinho, né, sobre os conhecimentos que a gente pode considerar essenciais para quem vá assumir um cargo de diretor escolar. Né? O diretor tem que estar ciente de todas as demandas que ele tem no dia a dia, mas também estudar a Base Nacional Comum Curricular, organização curricular do município, estar por dentro do PPP, da Unidade Educacional, Projeto Político Pedagógico, tem que se inteirar das demandas da APPF e do Conselho Escolar, que são dois, vamos dizer assim, setores que têm que andar junto com a direção da escola e a equipe pedagógica, né? Tem que acompanhar o trabalho dos professores e da coordenação pedagógica. Então, o diretor tem esse dever, ele tem que saber tudo o que está acontecendo na escola, tudo que é referente ao dia a dia, as demandas que podem surgir. A organização da rede municipal de Araucária. A organização do currículo de Araucária ele está em consonância com a BNCC, Referencial Curricular do Paraná, e esse ensino fundamental ele se estrutura nas áreas de conhecimento, né? Sendo língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, ciências, geografia, história e ensino religioso. Né? Cada área, cada componente com o seu número de aulas específico por dia. Isso é muito importante estar sabendo para montar horário e organizar toda a demanda do dia a dia da rotina da escola. Tá? Então, todos os diretores da unidade devem ter conhecimento das disciplinas, números de aulas, para que esse horário das turmas consiga respeitar a hora atividade dos professores, o 33% que todos têm direito, né, tanto regente quanto ATP, RMD, professores de apoio. Então, essa distribuição de turmas tem que ser muito bem analisada pela direção e pelos pedagogos, né? Percebendo o perfil profissiográfico de cada professor, para que cada um seja utilizado adequadamente e relacionado a uma turma que possa ser atendida, né? Que ele consiga atingir os objetivos daquele ano, série, né? Em que vai atuar. A equipe pedagógica deve levar em conta a formação do professor, né, do servidor, para melhor direcionar o seu trabalho na unidade e para que o dia a dia corra da melhor forma possível. Tá? Temos um ofício número 13 de 2024 que orienta sobre a escolha de turmas. Então é muito importante que todos leiam esse ofício, né, assim que se assumir o cargo, já pensando para o ano que vem para você organizar o horário das turmas. Tá? Na nossa rede municipal de ensino, nós encontramos várias escolas que já têm infantil 4 e 5. Tá? Então, elas têm unidades de educação infantil ativas nesse momento. Então, é importante estar ciente da resolução do Conselho Municipal de Educação, número 4 de 2019, que normatiza o funcionamento do ensino fundamental na rede pública municipal de ensino, e ela trata da articulação com a educação infantil. Tá? Tendo em vista a continuidade do atendimento dessa criança, respeitando as especificidades do seu desenvolvimento. Né? Então, essa resolução, vocês vão encontrar aporte de estudantes por turma e outras orientações relacionadas à educação infantil e ensino fundamental. O ensino fundamental 1 corresponde aos anos iniciais, né? Do primeiro ao quinto ano, que é o que nós atendemos em nossa rede municipal de ensino. Existe uma lei federal, a 11.114 de 2005, que determina a matrícula de crianças de 6 anos no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental. Mas existe a ressalva que encontramos na resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 1 de 2010, que estabelece o corte etário. Então isso é muito importante saber também, né? Que a partir do dia 31 de março, crianças que nasceram até o dia 31 de março devem estar matriculadas no primeiro ano do fundamental. Então, se essa criança completar 6 anos após o dia 31 de março, ela permanece na educação infantil e vai no ano seguinte transitar para mudar para o primeiro ano. Tá?
Falando um pouquinho sobre a equipe pedagógica, né? O diretor tem que estar muito bem alinhado com a sua equipe pedagógica, seus pedagogos, sempre estar falando a mesma língua, né? Estar por dentro de tudo que acontece na escola. Avaliações externas, rendimento das crianças, acompanhar as turmas. Então, esse convívio com as turmas e com a equipe pedagógica é fundamental para que as coisas andem bem, andem da melhor forma possível. A gente sabe que a direção tem muitas demandas, né? Vocês acabam tendo que fazer compra, cuidar de infraestrutura, tem que cuidar da escola como um todo, atendimento a pais, né, aos alunos, aos professores, mediar conflitos, mas é muito importante, é fundamental estar bem alinhado com a equipe pedagógica, estar por dentro do rendimento da turma, analisar os resultados de avaliações externas. Então, assim, se você não tiver esse casamento com a equipe pedagógica, é muito difícil que as coisas fluam da melhor maneira possível. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os conhecimentos da legislação vigente, né, no nosso município. Então, todo município segue leis federais, estaduais, mas nós temos as nossas orientações, instruções normativas municipais, que é de suma importância que o diretor esteja por dentro de todas. Então, a gente fala assim, quando sair o malote sai com todos os ofícios. Então, é muito importante que o diretor leia todos esses ofícios e aí repasse para os seus funcionários, né? Então, todo diretor tem que estar atento com essa relação de instrução normativa, que são disponibilizadas pela mantenedora, né? Porque elas vão nortear grande parte do seu trabalho que vai ser realizado nas unidades e remetem diretamente no dia a dia de todo servidor público. Então, assim que receber o malote, você tem que ler as informações, disponibilizar para os professores, para todos os funcionários, na verdade, né? E ter sempre essa ideia de uma gestão bem democrática, né? Que você vai ouvir a todos. O pessoal vai querer tirar dúvidas sobre o que sai no malote, vai perguntar para vocês. Então você tem que ler, tem que se inteirar. Se o diretor tiver dúvidas, ele tem que procurar a SMED, procura o fundamental, procura o departamento que ele achar que está relacionado com essa dúvida que ele teve, né? Para que boa parte dos problemas sejam realizados assim da melhor maneira possível e o mais rápido possível, né? Então, nós temos a legislação, o Plano Municipal de Educação, a BNCC, os diretores têm que estar por dentro de todas essas orientações que nós temos para que o trabalho flua da melhor maneira possível. E aí, já entrando, né, na gestão democrática e participativa, a gente tem que sempre salientar a importância das APPFs e do Conselho Escolar, né? Você tem que estar muito bem alinhado com isso, porque nesses dois grupos você vai ter participação de pais, funcionários, professores, representantes de estudantes, e é ali que você vai direcionar o teu fluxo de caixa, vai ver o que a escola precisa comprar, o que vai ser investido, né? A verba que chega do governo federal vai entrar na conta da PPF, então você vai ter que ter esse grupo do teu lado, conversar com eles, para ver se vai comprar mais materiais de capital, mais de custeio, quais são as demandas, qual é a previsão que você tem de gastos e de manutenções e compra de investir na escola mesmo. Então, esses dois grupos vão estar junto com vocês sempre. As reuniões têm que ser feitas, né, tanto com a PPF quanto o Conselho Escolar, periodicamente, você tem que marcar essas reuniões. Então, o ideal é que fosse uma reunião por mês, mas é bem difícil. Então, pelo menos a cada 2 meses, encontrar esse grupo, conversar sobre as demandas e ver o que está sendo feito, o que pode ser melhorado na infraestrutura da escola, compra de materiais, impressoras, TV, tudo isso aí você vai estar direcionando com a PPF e com o Conselho Escolar. Hoje, falando com vocês, nós vamos citar vários pontos, tá? Vários conhecimentos, né, que são inerentes à função de direção. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros conhecimentos importantes, falar sobre a rede, né, de uma forma geral, para que todos tenham uma noção do que acontece no município de Araucária no ensino fundamental, né? Hoje nós temos 34 unidades ativas, né? Temos mais 2 para serem inauguradas. Então, nessas 34 unidades, nós temos 11.483 estudantes. Esse fluxo varia, tá? Então, nessa última atualização eram 11.483 do regular, anos iniciais. EJA, nós temos 129 matrículas, mas acredito que hoje, nesse momento que eu estou falando com vocês, a gente está em quase 150. Então, assim, dá mais de 11.600 matrículas, são mais de 11.600 matrículas.
Se você for olhar CMEIs, CEMAIs, pegar de uma forma geral, nós temos mais de 18.500 estudantes. Tá? Então é bastante coisa, né? Aí a gente vai pegando esse universo, né, de crianças e unidades que nós temos no município, para vocês terem uma noção. Hoje nós temos educação em tempo integral no ensino fundamental, que está bem aquém do que o governo quer que esteja. Então hoje nós temos a educação em tempo integral em 3 unidades, né? A nossa ideia é que para o ano que vem abram mais 2, e até o ano de 2030, a meta é que 30% da rede esteja com educação em tempo integral. A educação em tempo integral é a formação integral do cidadão, efetivada por meio de uma educação integral que considera o sujeito em sua condição multidimensional, que é a condição física, cognitiva, intelectual, afetiva, social e ética, né, inserido num contexto de relações. Então, nós temos essa meta para até 2030 ampliar a nossa rede para pelo menos 30% em tempo integral. Tá? Então, com as 2 do ano que vem, que devem abrir para 2026, a gente vai conseguir subir essa porcentagem, né, que hoje, com essas 3 unidades, ela está em 7% da nossa rede, então está bem abaixo. Né? Na região metropolitana, nós temos outras cidades que já conseguiram subir esse percentual, e nós estamos correndo atrás dessa meta dos 30% até 2030. Então eu estava falando, né, desse fluxo de estudantes, dessa rotatividade, né, que hoje são mais de 18.500 matrículas, né, mas essa rotatividade de crianças e de matrículas varia dia a dia, tá? Então nessas 34 unidades que nós temos hoje, ainda temos a Escola Jacomel e a Escola Ayrton Senna, que estão em fase de construção, licitação de obra, né, e se Deus quiser elas vão abrir até o ano que vem, né, para aumentar ainda mais esse número de matrículas e diminuir a fila de espera que nós temos. Tá? Para vocês terem uma noção, assim, nós temos no município uma escola de 70 matrículas e variando até uma outra com 638. Então é um universo assim, bem grande, bem distante. Né? São realidades diferentes, mas não menos importante uma que a outra. Né? Todas têm a sua importância, todas têm as suas famílias e crianças que estão sendo atendidas. Mas só para vocês terem essa noção, assim, que tem escola que, se você juntar suporte pedagógico, sala de recursos, passam de 1.000 matrículas, né? Mas nós temos escolas bem pequenininhas, com 70, 80 matrículas, até outras escolas com 1.000 matrículas, tá? Saindo um pouquinho desse número de escolas, estudantes e matrículas, tem outra demanda do dia a dia da direção que é muito importante. Que vocês vão estar, assim, vocês vão ter que se inteirar disso, aprender a mexer, porque todo dia vocês vão ter que estar entrando nisso para trabalhar com o sistema. Então é o IPM e o GLPI. Tá? Todas as solicitações realizadas à Secretaria Municipal de Educação devem ser realizadas via IPM ou GLPI. Então, conforme o assunto, você precisa de manutenção de uma impressora, de alguma coisa de computador, então você vai abrir um GLPI e fazer um chamado para que tenha manutenção, né, desses sistemas, tá? Desses aparelhos. Quando você tem uma demanda pedagógica, de infraestrutura, você precisa de uma reforma, precisa de uma pintura, problema de encanamento, algum problema com o pedagogo professor, professores entre eles, aí você vai abrir um memorando via IPM. Então essas questões, vocês vão ter questões relacionadas ao ponto biométrico também, então você pode abrir um GLPI e pedir para que aquele professor, aquele funcionário, aquele estagiário, seja relacionado ao seu centro de custos da unidade, tá? Então, assim, são várias demandas que, com o passar dos dias, vocês vão ter que ir aprendendo. Existem ofícios que falam sobre isso, né? Então, assim, vocês têm um ofício lá, 3.466 de 2025, que fala sobre o GLPI, sobre o fluxo do GLPI. Temos o ofício 4.864 de 2025, que fala sobre o IPM. Temos o ofício 3.483 de 2025, que fala sobre o ponto biométrico, e o 737 de 2025, que também fala sobre o ponto biométrico. Então é por isso que a gente fala da importância de, no dia a dia, você ler os ofícios, estar inteirado desses ofícios. Quando você recebe alguma coisa desse tipo, relacionada a ponto,
a IPM, é interessante até que você tenha uma pasta e deixe guardadinho, porque você vai precisar acessar essas orientações, essas informações. E no teu dia a dia, para você ficar pesquisando no grupo, pesquisando lá, fica bem mais difícil, tá? Então é bom você ter isso já salvo numa pastinha no seu computador, para no dia a dia poder acessar rapidamente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os pilares do trabalho diretivo. Toda direção tem que ter um norte, né? Então, todo o trabalho de uma unidade educacional deve ser pautado em pilares que possam nortear o dia a dia e assim facilitar a rotina que permeia todos os envolvidos na escola. Eu elenquei 6 itens para que vocês depois pensem com calma, leiam e reflitam sobre isso, tá? Número 1, coloquei liderança inspiradora. Número 2, uma comunicação eficaz. 3, uma gestão do tempo e processos. 4, a valorização das pessoas. 5, o uso das tecnologias. E o 6º, avaliação contínua dos desempenhos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora, e aí a gente vai alinhando as nossas ideias. Liderança e comunicação. O diretor deve ter uma liderança que inspire e promova uma comunicação clara e aberta, criando um ambiente colaborativo e democrático na escola. Então, o líder, você é um líder. O diretor é quem comanda todos os funcionários, desde equipe de limpeza, cozinha, estagiários, professores, secretaria. Você tem que ser o líder e dar o bom exemplo para todos os demais, tá? Então, assim, trabalhe sempre democraticamente. Deixe todos falar, ouça todas as opiniões. Se precisar, faça a votação, vê o que a maioria decide, o que a maioria quer. E dessa forma você consegue gerir o grupo, consegue estabelecer normas, consegue estabelecer critérios para seguir no dia a dia da melhor maneira possível. Segundo item, planejamento estratégico. É fundamental definir metas claras e desenvolver um plano de ação que oriente as atividades da escola, garantindo a alocação adequada de recursos. Isso aí já remete bastante aos seus investimentos na unidade. Então, a PPF, conselho escolar, reuniões periódicas, tratar sobre esses assuntos, né? E que tudo fique muito claro. Já no início do ano, você movimenta o teu plano de ação direcionado depois de ter feito essas reuniões com a PPF, conselho escolar, professores, e você já direciona todas as metas, tudo que vai ser feito durante o ano, você já lança no plano de ação da unidade, né, que vai ser enviado para a SMED, e a gente vai acompanhando com vocês toda essa alocação e adequação dos recursos. Agora a gente entra na gestão do tempo e processos. Então, a direção deve saber priorizar tarefas. Tem que organizar o trabalho da equipe, otimizar os processos para aumentar a produtividade e eficiência da escola. Tá? Então, assim, você vai descobrir que tem demandas que você não pode deixar para amanhã. Chegou hoje um conflito entre professores, entre professor e pedagogo, pai e professor. Você tem que gerir esse conflito e resolver, solucionar o mais rápido possível. Senão isso vai virando uma bola de neve e vai crescendo. Os pais começam a fomentar entre eles, o professor começa a ter problemas com a turma. Então você não pode perder a mão. Você tem que estar sempre alinhado com isso, acompanhando no dia a dia. Se o professor vier até você trazendo uma demanda, procure resolver o mais rápido possível. Ah, tem uma lá que está com uma pintura que precisa ser refeita. Você põe no papelzinho, anota lá na sua agenda. Isso é uma coisa que você até pode pedir amanhã para o memorando, para a infraestrutura, para resolver. Mas comecem a perceber no dia a dia as demandas que têm que ser imediatas, têm que ser resolvidas na hora. Conflitos entre pessoal, entre pessoas, entre pais, professores, é uma demanda urgente na unidade, senão você acaba se desestruturando nesse movimento do dia a dia. Tá? Próximo item, valorização das pessoas. Construir relacionamentos positivos com a equipe docente, funcionários, pais, responsáveis. Isso é fundamental, isso é crucial, além do envolvimento com toda a comunidade do entorno da escola. Então, assim, você tem que ter um bom relacionamento com todos. Você é o gestor. Você tem que ser o equilíbrio dessa unidade. Tá? Por mais que o pessoal está com problema, está com atrito entre professor, como eu já disse,
você tem que ser o mediador. Procure saber o que está acontecendo, conversa com os dois lados, conversa com o professor, conversa com o outro, sentiu que precisa, faz uma mediação entre os dois, registra em ata, dependendo da situação. É uma coisa que você considere mais grave, registra em ata, chama os dois para assinar, conversa, explica certinho. Porque se você perder esse relacionamento entre equipe, entre pais, entre funcionários, o dia a dia fica bem mais difícil. O uso das tecnologias. Então, hoje em dia, o mundo é tecnológico. Então, nós temos que integrar tecnologias educacionais de forma inteligente, que possa otimizar a gestão e enriquecer as experiências do ensino-aprendizagem dos alunos. Então, o que a gente fala muito? É orientar o uso das tecnologias e não deixar esse uso indiscriminado de celular e tablet só para joguinho, pesquisa, YouTube. Então, assim, a escola tem o dever de direcionar essa busca por pesquisas, né, que os alunos e as crianças em casa também saibam direcionar melhor o uso das tecnologias. Né? Na escola temos muitas ferramentas que podem ser utilizadas, então os professores você tem que estimular que eles procurem saber se inteirar desse tipo de tecnologia e consigam trabalhar no dia a dia com as crianças também sobre isso. Aí nós chegamos na avaliação contínua, que é monitorar, avaliar o desempenho de todas as ações pedagógicas e administrativas, né, que é necessário para identificar pontos de melhoria e garantir que a escola esteja sempre evoluindo. Né? Então você tem que ter essa autoavaliação, tem que deixar as pessoas te avaliar, você tem que ter uma visão de gestor sobre isso, né? Encontrar os pontos falhos, tentar alinhar melhor, para que tudo flua de uma maneira mais eficiente, né? Para que nenhum ponto esteja fora da curva. E aí tudo facilite para você também, né? Então é acompanhar avaliações externas, resultados, para que não chegue lá no final do ano e você não sabia que ia reprovar tantos alunos do segundo ano. Então você já no final do primeiro trimestre já tem que estar inteirado de tudo, né? Possíveis reprovações, tem que saber de tudo que está acontecendo na unidade. Muito bem, pessoal. Depois de falarmos sobre os pilares do trabalho diretivo, eu quero deixar para vocês uma frase do nosso querido Paulo Freire, para a gente parar para pensar um pouquinho, né, nas situações que temos no dia a dia. Então, assim, vamos lá. Ninguém escapa da educação. Ela é condição necessária para a vida humana. Mas a educação é paradoxal. Ao mesmo tempo que é um instrumento de controle social, ela contribui para a modificação das condições existentes. Ao mesmo tempo que oprime, ela liberta. O que a gente pode concluir? É um controle social, porque quando você faz a matrícula de uma criança numa unidade escolar, no CMEI, você tem que preencher todo um cadastro social, dizer quanto você ganha, onde você mora, se é próprio, alugado. Então, há um controle, né? Que isso nas provas externas, avaliações externas, você também encontra, né? Que é um grande déficit do IDEB, de muitas cidades, inclusive da nossa, que as crianças não preenchem corretamente esse cadastro social, né? Essa avaliação social. Então, assim, mas ao mesmo tempo que você tem esse controle social, a educação vai estar libertando todos, né? Vai abrir um mundo de conhecimento para essas crianças, um mundo de oportunidades. Então a gente tem que estar sempre atento a isso tudo, né? Não só crucificar um lado e elogiar o outro, né? Temos que saber analisar tudo o que acontece no contexto escolar, né? E agir da melhor maneira possível. Deixei também algumas referências, tá? De leis, né? E resoluções, para quem puder já ir olhando, né? Quiser dar uma analisada. E agora eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até agora, até aqui. Né? Quero desejar uma ótima consulta pública, que corra da melhor maneira possível. Desejo boa sorte a todos, que não hajam conflitos, né? Problemas nesse período agora, que a gente sabe, até a data da consulta. Então, boa sorte a todos, obrigado por tudo e precisando é só nos procurar aqui na SMED. Grande abraço.